Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 37, falando agora sobre o Teorema de Rowley e o Teorema do Valor Médio, que são teoremas bastante importantes quando nós tratamos de derivadas de funções reais. Eu acredito que se a gente fosse aí pegar todas as videoaulas desse curso, estabelecer um ranking aí de importância, ou pelo menos de aplicabilidade das videoaulas, essa daqui estaria muito bem ranqueada, talvez um top 5, um top 3, dada a importância desses temas. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do Teorema de Rowley, vamos falar do Teorema do Valor Médio e depois uma outra consequência. Primeiramente, começando com o Teorema de Rowley. O Teorema de Rowley diz o seguinte. Aqui eu fiz uma figura esquemática para ajudar a gente a entender, mas é claro que isso aqui é só para a gente entender o enunciado. Seja f uma função contínua definida no intervalo fechado da reta, como aqui. Então imagine que a função está definida no intervalo fechado da reta de a até b, ok? E ela é contínua, então essa função f ela é contínua neste intervalo fechado, de a até b. Suponha também que ela seja diferenciável, mas ela não precisa ser diferenciável nos extremos, ela até pode, mas o que me interessa é que ela seja diferenciável no interior do intervalo de a até b. Tá? Não, nada me impede, se ela for diferenciável nos extremos, ok, mas o que me interessa para esse teorema valer é que pelo menos ela tem que ser diferenciável em todo o interior do intervalo AB, tudo bem? E mais do que isso, suponha também que a imagem da função nos extremos A e B, a imagem, dê o mesmo valor, ou seja, o f de A seja igual a f de B. Então nos diz o Teorema de Rowley o seguinte, existe um ponto C, esse ponto C está no interior do intervalo AB, ok? Um ponto C aqui dentro, de modo que quando você faz a derivada da função f nesse ponto, a derivada dá zero. Pessoal, derivada de uma função em um determinado ponto dar zero tem um significado geométrico. Lembra que derivada em um ponto significa coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Portanto, quando a gente fala que a função tem derivada igual a zero, significa que a reta tangente ao gráfico de uma função naquele ponto em particular, a reta ela é paralela ao eixo x, ok? Então, olhando, por exemplo, para essa situação, para essa figura que foi aleatória feita aqui, a gente poderia, inclusive, já encontrar os pontos C, o ponto C de olho, né? Por exemplo, se você olhar para cá, quando você faz a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto, você observa que a reta tangente é paralela ao eixo. Então, esse daqui é um ponto C que satisfaz esse teorema. Da mesma forma como aqui também a gente pode encontrar um outro ponto C, não é único, né? Tem um ponto C aqui também que quando você faz a reta tangente, ela é paralela ao eixo X. Então observem, inclusive, que alguma coisa esses pontos têm a ver com o máximo e mínimo local da função, né? Não é por acaso que nós estamos encontrando esses pontos. Veja, essa noção então de reta tangente ser paralela ao eixo, alguma coisa tem a ver com máximo e mínimo, com extremo local. E de fato nós vamos usar isso na demonstração deste teorema. Tudo bem? Esse teorema por si só já tem um resultado bastante bacana, mas um teorema que advém desse, que é o Teorema do Valor Médio, por ser mais geral, inclusive, que esse, merece uma atenção a mais. Mas primeiro vamos demonstrar esse teorema para chegar lá no Teorema do Valor Médio. Primeiro, o fato dessa função ser contínua no intervalo fechado AB faz com que a imagem desta função também seja um intervalo fechado, do máximo até o mínimo dela. Ou seja, estamos dizendo, segundo o Teorema de Weierstrass, que existem dois pontos Mzinho e Mzão no intervalo AB, e aí pode ser nos extremos, de modo que f de Mzinho e f de Mzão são o mínimo e o máximo global desta função. Ou seja, segundo o Teorema de Weierstrass, essa função, a imagem dessa função admite máximos e mínimos. É garantido pelo Teorema de Weierstrass, tudo bem? Acontece o seguinte, se esse Mzinho for o ponto A e o Mzão for o ponto B, então, por hipótese, f de A é igual a f de B. Então, se eu tiver o Mzinho como sendo A e o Mzão como sendo B, então estou falando que o f do Mzinho é igual ao f do Mzão, quer dizer, o mínimo é igual ao máximo.
Quando é que isso é possível? Quando é que o mínimo é igual ao máximo? Ora, o mínimo é igual ao máximo apenas se a função for constante, ela não sobe nem desce, porque se ela subir um pouquinho, aquele ponto já não poderia ser o máximo. Se ela descesse um pouquinho, aquele ponto já não poderia ser o mínimo. Ou seja, se o ponto de máximo e de mínimo forem, ou melhor, se os valores de máximo e mínimo forem os mesmos, então nós estamos falando de uma função constante. Como nós já vimos em algum momento anterior, quando você deriva uma função constante, em qualquer ponto ela se anula. Portanto, aí está o ponto C. Qual é o ponto C? Qualquer um que você pegar no interior ali dentro, já que ele é constante mesmo, qualquer ponto que você pegar, por exemplo, o ponto médio aí desse intervalo, faz com que f' de C seja igual a zero, satisfazendo o teorema. Então esse daqui é um caso que não tem muita graça, mas a graça é o caso mais comum, que é quando pelo menos um desses dois pontos, mzinho ou mzão, estão no interior do intervalo, não são os extremos. Suponha então que o mzinho ou o mzão estão no interior. Então suponha, não estão os dois nos extremos. Pelo menos um desses dois pontos está no interior do intervalo AB. Isso significa que um deles é extremo local da função. Se o mzinho está no interior, ele é extremo local. Se o mzão está no interior, ele é extremo local. Como está acontecendo na figura aqui com esses dois pontos? Esse aqui seria o nosso mzinho. Esse aqui seria o nosso mzão, né? Com certeza, se o mzinho e o mzão estão lá, porque eles são o máximo, realmente a função tem máximo e mínimo ali dentro, então essa função tem extremo local no interior. Bom, assim sendo, segundo resultados que nós vimos em videoaulas anteriores, f' nesse ponto é zero. Eu coloquei C, mas o C pra gente aí nesse caso seria o mzinho ou o mzão. Se o mzinho estiver no interior, f' dele é zero. Se o mzão estiver no interior, f' dele é zero. Ou seja, existe com certeza um ponto C, tal que f' de C é igual a zero. Na primeira situação em que o máximo e o mínimo global estão nos extremos, você pode pegar qualquer ponto no interior. Agora, na situação em que o máximo e mínimo estão no interior, pelo menos um deles, então qualquer um deles satisfaz essa condição aqui. Tudo bem? Esse é o teorema de Rowley. Agora vamos para um teorema, como eu disse, mais importante, que é o teorema do valor médio. O teorema do valor médio ele tem um enunciado um tanto quanto similar no primeiro ponto, que são as condições dessa função para que a gente possa aplicar o teorema, que é o seguinte: seja f uma função definida no intervalo fechado de A até B. Então vou pegar A aqui e vou supor que o A tem uma imagem f de A. Né? Então tá, eu estou colocando um desenho aqui, não precisava ser assim, pode ser de qualquer outro jeito. O ponto B tem lá a imagem num ponto f de B. Não precisa necessariamente o f de B estar acima do f de A, podia ser o contrário, podia ser igual, tanto faz. Só que o que me interessa é o seguinte: essa função ela tem que ser contínua, definida e contínua aqui no intervalo fechado, e ela deve ser derivável, diferenciável aqui no intervalo aberto. Nada impede, se essa função for diferenciável nos extremos também não tem problema, mas para eu ter certeza de que esse resultado vale, eu preciso que essa função seja diferenciável, derivável, pelo menos no interior deste intervalo AB. Tudo bem? O que nos diz o teorema do valor médio? Primeiro vamos desenhar uma função aqui, né? Qual que é a função? Não tem problema. Assim, por exemplo. Né? Não precisava nem estar tudo aqui dentro, podia ter subido, descido, enfim, seja uma função qualquer nessa situação aí. Então, o que esse teorema nos diz é o seguinte: existe um ponto no interior do intervalo AB, tal que a derivada da função f neste ponto é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Bom, talvez no primeiro momento você não tenha entendido por que esse teorema é bacana, não sei. Mas veja só, o que é mais importante é nós interpretarmos por que é legal você garantir um ponto tal que f' de C atinge esse valor. Por que esse valor? Bom, esse valor, pessoal, vocês devem conhecer, é uma razão conhecida. De fato, tem a ver com a definição da derivada, a gente usa ela no limite e tal, mas ela tem uma interpretação bastante bacana, que é o seguinte: quando você faz
f de b menos f de a e b menos a, você está falando do coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Tem uma reta que passa pelo ponto A, f de A, e B, f de B. E essa reta, como você pode observar, deixa eu fazer um triângulo retângulo aqui, você pode observar que esse tem um triângulo retângulo aqui, que tem esse cateto medindo f de B menos f de A, e este outro cateto aqui medindo B menos A. E quando você faz a divisão de um pelo outro, você está encontrando então a tangente desse ângulo, que é exatamente o que nós chamamos de coeficiente angular dessa reta. Então, o que nós estamos garantindo com esse teorema do valor médio nós sabemos que essa reta vai ter lá o seu coeficiente angular, a não ser que ela seja vertical, que não é o caso, óbvio aqui, mas o que é bacana a gente entender é o seguinte: o que esse teorema garante é que existe um ponto no interior, no intervalo de definição da função, tal que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto é paralela a essa daqui. Se nós olharmos para essa figura, por exemplo, vocês vão poder perceber aqui, por exemplo, que existe um ponto, eu vou desenhar esquematicamente, mas existe um ponto C. Eu estou pondo aqui, mas não sei, estou fazendo mais ou menos um retrato da situação aqui. Existe um ponto C, tal que quando você pega a reta tangente ao gráfico da função neste ponto, ela é paralela com essa reta vermelha que eu tinha feito aqui. Ela é paralela a essa reta que passa pelos extremos aqui de A e B. Ou seja, existe um ponto C que faz essa condição de existir uma paralela ao gráfico da função aqui. Essa história de existir uma reta tangente exatamente pode ser interpretada do ponto de vista das derivadas, dizendo então que f' de C é igual ao tangente desse θ. F' de C tem exatamente o coeficiente angular dessa outra reta, que é f de B menos f de A sobre B menos A. Ok? Então essa interpretação geométrica é bacana pra gente, é importante pra gente, como vocês vão perceber também daqui a pouco em algumas outras consequências. Vamos demonstrar esse teorema bastante importante aí. Vamos lá. Seja g de x, vamos chamar de g de x. Vamos chamar de g de x a reta que eu desenhei aqui em vermelho. Essa reta que eu desenhei aqui em vermelho, eu preciso dela, tá? Mas eu quero que essa reta, primeiro, ela tem que passar por esses dois pontos, é isso que eu quero. Então, uma reta, quando eu tenho dois pontos, eu tenho garantido uma reta. Pronto. Como é que eu escrevo essa reta? Você pode usar todos os argumentos, qualquer argumento que você deve ter aprendido em geometria analítica, por exemplo, para chegar à conclusão sobre essa reta. Uma forma de você fazer isso, eventualmente, é você pegar esses dois pontos e usar aquelas regrinhas como a famosa Yomi-Shosho, por exemplo, enfim, seja como você preferir fazer. Mas observe que essa expressão que eu estou dando aqui para a função g de x funciona, né? Vejam só, quando você tem essa expressão, primeiro, essa é uma função de primeiro grau, porque o x está elevado a 1 e não tem outro x aparecendo nessa expressão. E segundo, quando você troca o x por a, aqui fica zerado e fica g de a igual a f de a. Quando você troca o x por b, fica b menos a aqui, você cancela com o denominador, fica f de b menos f de a mais f de a, cancela os f de a, fica f de b. Ou seja, g de a é f de A e g de B é f de B. Ou seja, uma reta que passa por aqui e passa por aqui, evidentemente. Tudo bem? Então, realmente esta fórmula é a fórmula dessa reta aí que nós encontramos. Agora eu vou fazer uma brincadeirinha, um joguinho aqui. Vou trazer uma nova função para essa história. Veja que g de x é uma reta, então está definida em qualquer ponto. Eu vou chamar de h de x a diferença entre a função f e a função g. Quando eu faço isso, você pode observar que a função h está definida no intervalo fechado de a até b, porque a função f está definida no intervalo fechado de a até b e g está definida em toda a reta. Então, a h está definida no intervalo fechado de a até b. E mais ainda, observe que essa função ela é contínua no intervalo fechado e derivável no aberto.
Por quê? A reta, pessoal, a g de x é o gráfico de uma reta. É contínua, é diferenciável na reta toda. A função f é contínua no fechado e diferenciável no aberto. Então, quando eu faço a diferença pelas propriedades de continuidade e derivação, eu concluo que h também é contínua no fechado, porque as duas são, e ela também é derivável no aberto de a até b, porque as duas são. Ok? Agora, bom, vejam só o que está acontecendo. Nós temos uma função, vou até registrar ela aqui, h de x igual a f de x menos g de x. Agora vamos olhar para as propriedades, além do fato dela ser contínua no fechado e diferenciável no aberto, vamos ver outras propriedades que ela tem. Olha só, quando você calcula essa função no ponto A, fica f de a menos g de a. Acontece que g de a é igual a f de a. Portanto, f de a menos g de a é f de a menos f de a, que dá zero. Analogamente, h de b é f de b menos g de b, que estão no mesmo ponto. Então, quando você faz f de b menos g de b, dá f de b menos f de b, aqui é f no lugar de g, tá? É f de b menos f de b, que dá zero. Ou seja, essa função h, nos pontos A e B, ela se anula. Ou seja, em particular, h de a é igual a h de b. Você já percebeu onde é que eu estou querendo chegar? Ou melhor, onde é que eu cheguei? Eu acabei de encontrar uma função h que se enquadra, nas hipóteses do teorema de Rowley. Ela é contínua no intervalo fechado de a até b, ela é diferenciável no intervalo aberto de a até b, e a imagem dos extremos a e b por essa função h coincidem. Sendo assim, eu posso aplicar o teorema de Rowley para a função h. Ou seja, o que nos diz o teorema de Rowley? Que existe um ponto C no interior de a até b, tal que a função h derivada calculada no ponto C é igual a zero. Ora, mas por propriedades de derivação, quando eu calculo h' de C, eu então estou calculando a diferença das derivadas de cada uma calculada no ponto C. Então, f' de C menos g' de C. Olha, nós estamos escrevendo que a h' de C é zero. Agora vamos ver o que acontece com f' de C menos g' de C. F' de C eu deixo quieto. E quando eu calculo g' de C, como é uma reta, você volta lá na expressão da reta e deriva lá. Vai ficar só o coeficiente angular. Vai ficar só o coeficiente angular, que é f de b menos f de a sobre b menos a. Volta lá na expressão da g para você ver. Era exatamente isso aqui, multiplicando x menos a mais uma constante. Então, na hora de derivar, a hora que você deriva x menos a fica 1, então fica só o coeficiente que estava à esquerda, e a derivada da constante se anula. Moral da história, olha o que está escrito aqui. f' de c menos esse quociente é igual a zero, ou seja, f' de c, quando você pega esse quociente e joga para o lado de lá, f' de c igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Conclusão, nós mostramos que existe um ponto C que está no interior do intervalo AB, tal que a derivada da função f no ponto C é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Ou seja, existe um ponto cuja reta tangente ao gráfico da função naquele ponto é paralela à reta que passa pelos extremos da função. Ok? Esse é o teorema do valor médio, que nos traz já de cara, para nós encerrarmos essa videoaula, um corolário bastante importante. Em alguma videoaula anterior, nós vimos o seguinte: se você tiver uma função f que é constante, todo mundo é igual a um certo k, então, quando você deriva esta função, o valor dá zero. O que esse resultado aqui está nos dizendo é algo como uma recíproca disso. Se a derivada de uma função f, e aí veja que f tem que ser definida no intervalo fechado de AB e contínua. Tudo bem? Uma função contínua definida no intervalo fechado de AB. Então, se f' de C é igual a zero para todo ponto x no interior deste intervalo AB, no interior do domínio, então a função é constante, vale a recíproca disso. Tudo bem? Vale exatamente a recíproca. Se a derivada é zero em todo ponto do interior, olha só, não precisa sequer ter derivada definida nos extremos.
Mas quando eu falo que f' de x é igual a zero para todo x no intervalo AB, fica implícito então que ela é diferenciável no intervalo AB. E mais do que só ser diferenciável, as derivadas todas se anulam de todos os pontos, então vale a volta. A função é constante. Então uma função é constante se e somente se a derivada de todos os pontos no interior do intervalo fechado, que é o seu domínio, é igual a zero. Tudo bem? Vamos demonstrar esse resultado lançando mão aqui, claro, do teorema do valor médio, um corolário. Olha só como é que nós vamos fazer. Para mostrar que uma função é constante, a gente precisa pegar dois pontos quaisquer no seu domínio. Então nós temos aqui o domínio da função é o intervalo fechado de A até B. Então o que nós precisamos fazer é pegar dois pontos quaisquer do seu domínio, então pega dois pontos x e y aqui. Naturalmente, quando eu pego dois pontos quaisquer aqui dentro, um acaba sendo menor ou igual ao outro. Eu estou supondo, apenas para a gente poder trabalhar bem com a notação aqui, que o x veio antes do y, mas nada impede do y ter vindo antes do x, dava na mesma. Tudo bem? O que nós precisamos mostrar? Que o f de x é igual a f de y. Como eu peguei qualquer x e y nesse domínio, quando eu fizer isso, eu estou mostrando então que a função é constante. Peguei quaisquer pontos e mostrei que o valor é o mesmo, né? Então a função acaba sendo constante. Bom, vamos aplicar o teorema do valor médio nesta função f, mas não no intervalo fechado de A até B, mas no intervalo fechado de x até y. Veja, eu pego a função somente nesse intervalo fechado. Ok? Como a função era contínua no AB, ela continua no x e y. Como ela era diferenciável no interior de AB, ela é diferenciável no interior de x e y. Ok? Segundo o teorema do valor médio, nessas condições, com certeza existe um ponto C aqui dentro, tal que a derivada da função f nesse ponto C acaba dando f de y menos f de x sobre y menos x. É isso que o teorema, isso aqui que está escrito aqui foi exatamente o que o teorema do valor médio nos disse. Só que por hipótese eu posso acrescentar essa informação aqui. F' de x não é igual a zero para todo x no interior? Em particular, é igual a zero para o ponto x igual a c. Agora olha para o que está escrito aqui. Uma fração é igual a zero. Quando uma fração é igual a zero, porque o numerador é zero. E se o numerador é zero, esse numerador dá zero, significa que o f de x é igual a f de y. Exatamente como eu queria. Pegamos dois pontos quaisquer no intervalo AB e mostramos que a imagem da função nesses pontos é igual. Ou seja, a função f é constante, como a gente queria demonstrar. Tudo bem, pessoal? Com isso, então, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.